Este programa é patrocinado por CPE Clínicas, pela saúde. E estamos de volta ao nosso programa hoje dedicado ao tema do desporto na adolescência e de como ele, sendo tão benéfico e a tantos níveis, pode ser também um fator de risco em termos de saúde oral, pelo que há que apostar na prevenção. Nesta parte do programa, para além da doutora Joana Orpina, vamos ter 2 atletas de hóquei em patins. Em estúdio, a doutora Maria Sofia Silva, médica dentista e atleta, e em Zoom, Diogo Neves, também atleta, que já nos vai contar a sua experiência. Estamos de volta e tivemos aqui uma primeira parte em que falámos um bocadinho sobre aquilo que o atleta deve fazer para se prevenir, mas há aqui uma questão, e aproveitamos que temos aqui agora também uma atleta que nos pode falar também sobre a alimentação. Por tudo isto que nós aqui falamos, o atleta tem que ter uma preocupação muito maior também com aquilo que ingere, uma vez que a saúde começa na boca, como aqui dizíamos, não é? Claro que sim, e antes de mais, muito obrigada. Gosto muito de estar cá e falar deste assunto porque a verdade é que eu adoro o desporto e a medicina dentária também, portanto está tudo relacionado, a verdade é essa, e é muito importante as pessoas terem consciência, e como atleta venho contar um pouco da experiência, de que é muito importante nós termos cuidados acrescidos relativamente às outras pessoas com a nossa saúde oral. E porquê? Lá está. Nós como atletas nós necessitamos de um consumo mais elevado do que as restantes pessoas de hidratos de carbono, que são precisamente os hidratos de carbono que fazem com que haja mais propensão para a cárie dentária, para a erosão dentária e desgaste dentário. E nós, como atletas, precisamos dessas exigências nutricionais e, portanto, não prescindindo tanto dessas exigências e misturando com uma dieta equilibrada, com frutas, vegetais, preferindo a água a outros sumos, a outras bebidas isotónicas, energéticas, etc., a verdade é que temos que ter consciência de que temos que ter cuidados redobrados, porque também não vamos poder privar-nos deste consumo e ingestão de hidratos de carbono, claro, que precisamos que é para ter energia. Claro. O que é que vamos fazer? Vamos ter cuidados redobrados com a nossa higiene oral. O que é que não ajuda também, além desta ingestão de hidratos de carbono, além daqueles géis, barras energéticas, bebidas isotónicas que nós consumimos, e não é só antes da prova, é durante a prova que nós estamos em esforço, estamos em situação de stress, o nosso sistema imune está muito mais deprimido, além de usarmos protetores bucais, quem utiliza, está tudo concentrado. Os géis, as barras são muito mais aderentes às superfícies dentárias. Exato. E tudo isto, portanto, faz com que o atleta esteja mais suscetível para essas lesões orais que vão prejudicar então o desempenho do atleta. Também é muito importante, e nós como atletas sabemos que durante as provas temos muita redução do nosso fluxo salivar. Exato, ficamos com a boca seca. Muito mais secos, sim. Toda a gente que pratica exercício tem essa sensação, nós que estamos em atividade mesmo exigente ali durante aquele período. E esta diminuição do fluxo salivar, a saliva, como sabemos, é um meio protetor dos nossos dentes e ajuda muito a equilibrar o pH, a modular os ácidos, neutraliza os ácidos que vêm desses hidratos de carbono. Exato. E, portanto, nós temos esse déficit do fluxo salivar na quantidade de saliva, vai fazer com que estejamos mais suscetíveis, portanto... Também ajuda na limpeza das superfícies dos dentes. Exatamente, a saliva é o E deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, que não sei se sabem, mas os hidratos de carbono transformam-se em açúcar na boca. Exato. Portanto, nós falamos, mas hidratos de carbono não provocam cáries, porque não são açúcares. Não, os hidratos de carbono transformam-se em açúcares na boca. É a saliva, é uma enzima que há na saliva que os transforma. Portanto, realmente, estes cuidados são muitíssimo importantes. Exato, redobrando, portanto, os cuidados todos a ter já e fazendo que não podemos tirar de facto, porque nós também precisamos destas exigências nutricionais, claro. Aquilo que temos que fazer é estarmos conscientes de que temos que ter estes cuidados redobrados na saúde oral. Como temos outros. Exatamente. Porque, por exemplo, os atletas também sabem que não podem aumentar de peso, que têm, sim, já basta portanto, essa que têm dieta que ir ao ginásio para reforçar os músculos, que têm, portanto, também têm que ter saúde oral. Portanto, isto é um bocadinho... os hábitos, criar estes hábitos. Claro. E era importante isso começar cedo, não é? Havia pelo menos essa consciência. E pegando nessa questão dos cuidados com o peso, há desportos que nós competimos mesmo, no hóquei não é um caso, no judo, por exemplo, competem por categorias de peso e os atletas têm aquela preocupação constante em estar em cima de peso. Exato. E surgem muitas vezes situações como uma bulimia nervosa, que somos nós que podemos detectar na consulta de medicina dentária, por exemplo. Exato, porque aí há ou seja, prejudica mesmo os dentes, os não é? O esmalte dos dentes, sim. Há sinais orais. Sim, visíveis. Nós às vezes descobrimos primeiro que os pais. Pois. Por isso, trazer o adolescente à nossa consulta é muito importante.
Exato. Depois há outra questão que torna os atletas também mais suscetíveis de, enfim, é um fator de risco, como aqui dizíamos no início, que é a questão dos embates, não é? Quando há bolas, quando há sticks, neste caso, não é? Portanto, o atleta está muito mais predisposto a ter uma lesão, enfim, na sua boca, não é? Seja dentes, maxilares, etc. O que é que pode acontecer, então? Sim, pode acontecer fraturas de dentes, pode acontecer fraturas da mandíbula, fraturas do nariz, dos ossos próprios, do zigomático, que é este osso que temos aqui, da órbita. Isso é muito comum. Para além do resto do claro, corpo, outras não é? lesões, Não é os braços, exato, as pernas, mas isso não vamos falar aqui, porque nós estamos a falar da cabeça e do pescoço. Portanto, existem realmente essas possibilidades. Infelizmente, acontecem com alguma frequência. Sabemos nós, e há artigos que referenciam que acontecem mais nos treinos do que nos jogos principais. Porque os treinos são porque muitos, os treinos são não é? mais, exatamente, como já foi referido aqui. E também há maneiras de resolver estes problemas e de prevenir estes problemas. Porque, Exato. além de resolver, é mais importante prevenir. Exato. E esta prevenção é feita como, então? Contem-nos lá. Doutora Então, temos Maria através do uso do protetor bucal. Nós temos na clínica protetores bucais individualizados e personalizados que vão conferir uma maior proteção e uma maior adaptação, o que acontece muitas vezes, e as minhas colegas, eu tenho colegas que a maioria usa ou porque já viu acontecer um acidente Exato. ou porque já sofreu. Esta é a realidade que eu tenho, vejo nas minhas colegas e vejo noutras equipas e mais tarde também vamos ver aqui com o atleta que veio falar se foi esse o caso, se aconteceu, se teve essa experiência. E é importante percebermos que temos que agir antes, porque depois já é uma situação mais chata Claro, de resolver, muito é algo mais que requer uma complicada, manutenção claro, para a vida claro. do que ter os nossos próprios dentes. Por isso, é só começar por usar o protetor dentário, que de facto é uma questão de hábito, mas os que nós fazemos na clínica são personalizados, individualizados, facilitam muito. São muito mais confortáveis. Facilitam muito, exatamente, o uso, e é uma questão de hábito, mas o atleta sente-se muito mais seguro e muito mais protegido. Eu sou sincera, eu quando vou para uma competição e não trago protetor bucal e as minhas colegas ficamos em pânico. Exato. E agora? É que é Porque perigoso estamos mesmo, nós sempre, sabemos claro, os estão riscos. sempre E não expostas ao estamos. risco. E claro. hoje em dia, com a especificidade com que são feitos, não é? Porque aquilo mimetiza completamente o interior da boca do indivíduo, é muito mais confortável, é muito mais fácil falar, é muito mais fácil respirar, é muito mais fácil, não sente a boca tão seca e é muito mais fácil higienizar também, porque eles também são feitos de materiais, duram muito mais tempo. Portanto, a comunicação... Sim. A ciência também já evoluiu no sentido portanto, de exatamente, permitir, portanto, eu sim. neste momento acho que não há razão para não usar. Exato. Então, mas vamos aproveitar aqui este mote para conversarmos com o Diogo Neves, que nos está a ouvir. Ele também é atleta, sénior, hóquei em patins, e eu gostava, Diogo, então que nos falasse um bocadinho também da sua experiência em relação à saúde oral, se isto sempre foi uma preocupação ou se efetivamente só depois de, como aqui dizíamos, só depois de ver alguma coisa ou de sentir também um bocadinho na pele que estava mais exposto é que começou a preocupar-se mais em relação à sua saúde oral. Qual é a sua experiência, Diogo? Olá, boa tarde às três e obrigado pelo convite. A minha experiência é já de alguns anos que a utilização destes protetores me tem ajudado. Quando era mais novo não havia esta preocupação também da medicina dentária com os atletas e existiam aqueles pequenos protetores que vendiam em diversas lojas, que era possível fazê-los em casa, não ficavam moldados da melhor maneira, mas já a partir desse momento foi uma preocupação. Eu tive essa preocupação agora mais recentemente com uma bolada que também levei, tinha deixado de utilizar esse protetor e na altura, há pouco mais de 5 ou 6 anos, fiquei com uma perfuração na bochecha, também por causa da utilização dos meus, como se diz? O aparelho, sim. E na altura, com a utilização do aparelho e com a bolada, tive uma perfuração na bochecha. Essa preocupação aumentou, também os meus colegas, como disse a Maria Sofia, ao olhar para isso tiveram essa preocupação, esse problema em ver que um colega tinha ficado alguns jogos também de fora por causa da pouca proteção que tínhamos, e agora, num presente mais recente, a utilização deste protetor também ajudou bastante, porque tivemos um colega que levou uma bolada, apesar de tudo estava protegido nos dentes, mas o nariz não, portanto neste momento utiliza uma máscara também para se proteger,
mas sabemos que a utilização deste protetor o ajudou bastante na proteção dos dentes e em ter menos problemas do que aqueles que poderia ter tido na altura em que levou com a bola. É como vocês dizem, às vezes existe aquela dificuldade em perceber se vai ser desconfortável ou não, se a utilização nos vai deixar mais cansados porque respiramos menos. Eu, no meu caso, demorou pouco mais de uma semana a me adaptar e a utilização agora eu diria que é uma vantagem competitiva, primeiro pelo facto de que me sinto muito mais protegido e a maneira como jogo deixa-me mais confortável em disputar diferentes situações do jogo e posso-vos dizer que em 95% dos casos em que disputo bolas estou mais preocupado em disputar a bola neste momento do que preocupado se calhar com a minha saúde oral, que antes poderia ser um problema. A nossa equipa utiliza toda esses protetores e acho que isso tem sido também uma ajuda perfeita para aumentar a vantagem que temos e também para nos proteger muito naquilo que são os treinos, muito mais do que são os jogos. Exato. Portanto, essa adaptação que falava, se calhar é como experimentar uns patins novos, não é? Ou alguma coisa nova. Se calhar é mesmo uma questão de hábito, não é? A primeira vez pode ser desconfortável, mas depois uma pessoa habitua-se, não é? Eu não acho que seja um problema a adaptação. As pessoas, é a respiração, parece que está diferente, parece que nos magoa, até porque, como vocês conversaram há pouco, estes protetores são muito adaptados a nós. Portanto, é sempre perfeita a forma como estão postos na nossa boca, não existe problemas e se existirem, é possível deslocarmos-nos às clínicas, eles ajustam a boqueira, neste caso o protetor, e ajudam a que esteja mais perfeito naquilo que é a junção com os dentes. Portanto, nunca foi um problema. Os primeiros 2 treinos ou 3 treinos existe a respiração, existe... Pronto. Isto são coisas... Exato. São coisas que se ultrapassam no mental e que não são coisas que se calhar estão estudadas, é verdade, mas que a proteção vai ser sempre muito melhor do que não utilizá-la e os problemas que vamos ter se não utilizá-la. Claro. Diogo, e também é importante, e depois também vamos falar aqui um bocadinho sobre isso, a higiene do protetor bucal, não é? Porque depois o protetor bucal sabemos que também está ali exposto, não é? Depois é preciso ter também alguns cuidados com ele, não é? Certo, na altura em que fomos fazer os protetores, acabámos por ir 3 ou 4 de cada vez. E essa foi a primeira preocupação de nos explicarem que, apesar de parecer que está lavado, aquilo traz bastantes problemas, que se não for cuidado, se não for lavado a cada utilização, se não tivermos esses pequenos cuidados de dar respiração, que aquilo que possa respirar para além do que é a utilização normal, vai-nos trazer mais problemas ainda no futuro, por qualquer inflamação que tenhamos ou algum problema que tenhamos com os dentes que possa ultrapassar essa fase, depois com a utilização desta boqueira ficar ainda pior, não é? Exato. Portanto, da sua experiência, os jovens e jovens adultos, neste caso, estão mais conscientes da importância da sua saúde oral. Acredita que sim? Eu acredito que sim, até porque são mais os casos em que temos problemas com os dentes, são mais os casos em que temos jovens que têm problemas no futuro porque a sua saúde oral não foi cuidada quando eram mais novos. Eu tive vários colegas, ou alguns colegas que durante a minha formação tiveram problemas de saúde graves, porque o cuidado com os dentes nunca foi o ideal. Pronto, são cuidados que eu acho que são necessários, mais do que tudo precaver, ou prevenir neste caso, porque quando acontece já é um problema muito grande acontecer e se nós conseguimos prevenir o acontecer, estamos mais perto de estar bem, de nos alimentarmos bem, como dizia também a doutora Maria Sofia. Portanto, acho que existe essa preocupação cada vez mais e com os pais, como é que eu posso dizer isto? Nós que somos os séniores, aqueles que podem dar o exemplo, existe muito maior abertura para isso, as pessoas olham para nós como um exemplo, ok, se eles utilizam, nós devemos se calhar também ter o nosso filho a utilizar, porque previne, eles são mais novos, estão num processo de crescimento que provavelmente se for interrompido por um problema qualquer vai deixar problemas para o futuro e isso não é de certeza o que os pais também querem. Muito bem, Diogo, muito obrigada aqui pela experiência que nos trouxe e boa sorte competitiva também. Doutora Joana, estes protetores bucais, eles também previnem aquilo porque nós sabemos que com a ansiedade também nos jogos também há aqui uma mordedura se calhar um bocadinho mais, não?
Sim, Conte-nos lá. podem prevenir esse stress durante o jogo. Ou ajudar, se calhar, não? Podem prevenir, podem ajudar e ajudam pelo menos a que os dentes não se desgastem, porque estes protetores bucais fazem também, como eles estão entre as duas arcadas, fazem com que elas não se relacionem. Exato. Portanto, para além de protegerem os tecidos moles, protegem os tecidos duros e também fazem outra coisa, que é, se por acaso houver uma pancada, eles têm a capacidade de absorver o choque. E muitas vezes evitam-se lesões do foro neurológico por estarem a utilizar um protetor bucal individualizado. Exato. Os individualizados. Aqueles termomoldáveis, os que se põem em água quente, isso não está estudado. Agora, estes sim, muitas vezes, aliás, como o Diogo disse, houve alguém que partiu o nariz porque não tinha proteção, mas se calhar a lesão seria bastante maior, ou traumatismo craniano, ou se não tivesse na presença de um protetor bucal. Isso pode acontecer. Exato. Eu estava aqui a falar desta questão porque às vezes há desportos que uma pessoa pensa, bem, não há murros envolvidos, não há confronto físico, mas pode haver na mesma uma certa tensão, não é? Porque todo o desporto está associado a esta tensão, não é? Isso é verdade, mas também podemos usar outras... Sim. O importante nesses casos é mais detectar, as pessoas terem consciência, mesmo na consulta de medicina dentária, que fazem o apertamento e nós damos maneiras de haver essa prevenção. Essa prevenção. Que até pode ser à noite, não é? Fazer durante a noite, haver... Com tareas de relaxamento, também o facto da pessoa saber, há métodos para evitar durante o dia, eu sei que estou a arranjar os dentes, vou fazer isto para fazer com que eles não estejam a apertar. Temos outras maneiras, não só nos outros desportos em que o impacto não está envolvido, também temos maneiras de resolver e não precisam de usar um protetor bucal. Exato, Pode ser de outra maneira. Exatamente. É sempre preciso o aconselhamento, o aconselhamento correto. Exato. Outra coisa que também nós temos aqui que falar, no caso de haver então uma fratura, não é? Ou a avulsão dentária, não é? Que é imagino eu, quando salta um dente, não é? Que isto também acontece. Aí o tratamento já é bastante mais complicado, não é? É muito importante. Não, o que é complicado é se deixarmos passar muito tempo de quando acontece o acidente até à intervenção. Isso é que é mais complicado, porque pode ser tudo mais simples se for feito de uma maneira mais célere. Por isso é importante que as equipas que estejam com os jovens, com os atletas e até com os adultos e que presenciem este tipo de situação consigam pelo menos ter uma noção de como é que ela se consegue resolver no imediato. E aí vou deixar aqui para a doutora Sofia, que ela está muito habituada já a esta questão dos traumas. O importante é saber como atuar, ou seja, então se acontecer partir um dente, o atleta parte o dente e agora o que é que fazemos? Muitas vezes nós podemos colar o fragmento dentário, por isso o ideal será tentar encontrar o fragmento dentário perdido e depois o médico dentista avalia se cola ou não, ok? Procurar sempre o fragmento, colocar num copo com soro fisiológico, leite ou a própria saliva, cuspir, a pessoa que partiu o dente, para manter no meio da saliva e ir o mais rapidamente possível ao médico dentista, limpar com compressas se estiver a sangrar, mas ir o mais rápido possível ao médico dentista. No caso da avulsão dentária, que é sair o dente inteiro, dente, não é? Okay, sai a coroa e sai a raiz do dente, tentar pegar pela coroa do dente, não pegar pela raiz, ok? E no momento exato tentar recolocá-lo com um guardanapo, fazer pressão com um lenço e tentar recolocar logo no sítio. Pode parecer doloroso, mas aqui, quanto menos tempo nós conseguirmos que ele esteja fora do alvéolo, melhor para tentarmos salvar o dente e para não haver outras complicações como perder o dente? Perder o dente por si só, porque já não há porque só maneira de o O salvar. corpo humano é uma coisa extraordinária, não é? E, portanto, nós sabemos que se o dente for implantado imediatamente a seguir a ter saído, o fecho vascular-nervoso desse dente consegue regenerar na maior parte das vezes. Há casos em que nem sequer foi preciso desvitalizar, que é fazer o tratamento endodôntico por dentro do dente, não foi preciso fazer nada. O dente manteve-se, ferulizou-se, ou seja, estabilizou-se juntamente com os outros dentes e assim ficou até à idade adulta. Extraordinário. Isto acontece muitas vezes, mas a atuação tem que ser rápida. Daí a importância de chegar a todos os que estão envolvidos nestas competições e nestes desportos para saberem resolver este problema no imediato. Claro, pois, porque se não sabem, não é? Faz toda a diferença. Às vezes podem até querer continuar a jogar, não é? E não interromper o jogo e logo vão tratar disso, não é? E perdeu-se aqui uma oportunidade enorme. Uma oportunidade de manter o dente da frente. Estamos a falar do dente da frente. Sim. Envolve uma quantidade de problemas que podem advir por não se ter um dente da frente, como por exemplo a autoestima. Pois, e um atleta claro. é extremamente
supersticioso e tem e esta coisa do eu perdi um dente, nunca mais jogo. Eu não sei, Claro. Ele vai, por exemplo, a Sofia costuma dizer uma coisa muito engraçada que é, se um atleta fizer um treino com o protetor bucal, nunca usa, naquele treino usou e o treino correu-lhe muito bem, vai usar para sempre. Pois, exato. Porque a cabeça é muito Pois importante é, aqui. pois é, Portanto, pois é. vamos evitar que haja estas perdas e que eles sejam confrontados com estes problemas que mais tarde vão trazer muitas complicações. Muitas consequências, claro. Doutora Maria Sofia, eu sei que, juntamente com a doutora Joana, fazem muitas ações de formação, conversam muito com treinadores, atletas, não é? E no seu caso, imagino que consiga dar o seu exemplo e que isso também faça toda a diferença, não é? Porque é o que falta, é passarmos aqui a mensagem correta e haver exemplo, não é? Os mais velhos, aqueles que são, pronto, não é? A imagem que eles querem seguir, imitar, possam dar aqui isto que dizia o Diogo, possam dar, ser um exemplo, não é? Para aqueles que vos cheguem. Sim, é muito bom poder transmitir, até porque eu também estou do outro lado, ou seja, eu sei o quão é importante e sei que as minhas colegas também gostam muito de saber estas coisas e acho que qualquer atleta quer alcançar o máximo desempenho possível, ou seja, se nos derem esta informação, nós vamos usá-la, a verdade é essa. E é muito importante porque eu sei porque é que eles não usam protetor bucal, eu sei porque é que eles já não fazem tantas coisas, sei aquilo que nós fazemos com o protetor bucal, os geis, que o protetor bucal fica cheio de hidratos de carbono, a verdade é essa. Claro. Sabes as manhas, eu sou consciente daquilo que se passa do outro lado e também sei o que é que podemos fazer para prevenir, então é engraçado estar nestes dois sentidos e gosto sempre, claro, de passar a mensagem porque eu gostava de ter tido muito mais cedo, sou sincera, Claro. para prevenir muita coisa. Eu própria também uso protetor bucal depois de acontecer algum tipo de acidente e já levei com bolas e sei que amortece e sinto muito mais segura, sem dúvida, e todas as minhas colegas, elas sabem do que falo e elas vão ver e nós ficamos mesmo em pânico quando não temos protetor bucal porque sabemos efetivamente aquilo que acontece quando não usamos e é um desporto de risco. Há desportos que não são de tanto contacto, mas o nosso é um desporto de risco e é bom sempre transmitir esta mensagem. Há outras coisas por nós que nós passamos hoje que as pessoas não sabem, mas que é uma questão de saberem e é tudo uma questão de prevenção e é isso que nós queremos passar a mensagem. Que é só Pois, ter e os que possam ir a cuidados. muitos clubes e que possam, de facto, passar esta mensagem da melhor forma. Muito obrigada por tudo aquilo que nos trouxeram. Nós vamos terminar com as nossas sugestões habituais de livros. Em primeiro lugar, O Meu Treinador e Outras Vivências do Desporto, de Alto Rendimento, um livro de Joana Bertolo, que é uma romancista premiada e que neste livro nos conta a sua experiência enquanto atleta de natação, neste caso e triatlo. É um livro pequenino da Fundação Manuel dos Santos, mas muito interessante para atletas, pais de atletas e treinadores. E depois um romance juvenil, Quebrar o Gelo, de Anna Grace, que conta a história de uma patinadora artística muito competitiva que tem de dividir o rinque com a equipa de hóquei no gelo. E irrita sobretudo um brutamontes do capitão da equipa e já está mesmo a ver no que é que isto vai dar, não é? E pronto, para além de facto de ser uma história de amor, é um romance que fala também das dificuldades por que passam os jovens atletas, mas também o companheirismo e muitas das coisas que se passam no balneário. É um livro muito interessante a esse nível. E assim terminamos o nosso programa. Muito obrigada por tudo aquilo que nos trouxeram, agradeço muito às nossas convidadas e para a semana traremos outro tema, outros convidados, sempre sobre este fascinante mundo da adolescência. Até lá, já sabe que pode acompanhar-nos através do nosso site e também nas plataformas de podcast. Muito obrigada, até à próxima. Este programa foi patrocinado por CPE Clínicas. Pela saúde.